Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Agatha. Nesse vídeo eu vou te dar 5 motivos para ler A Dama e a Criatura, escrito por Mallory O'Meara, lançado pelo selo Macabra da Dark Side Books. Bom, para começar essa história, ela é uma espécie de biografia da vida e do trabalho da Millicent Patrick, que foi responsável por uma das criaturas mais marcantes do cinema. Lá nos primórdios, em 1954, foi lançado O Monstro da Lagoa Negra. E a Millicent foi uma das pessoas responsáveis, uma das principais pessoas responsáveis pela criação do visual do Monstro da Lagoa. Porém, isso gera um questionamento. Quando ela fez uma arte tão incrível, que ficou reconhecida, né? Por que ela não trilhou um caminho de sucesso nessa área depois? Onde foi parar Millicent Patrick? A partir dessa curiosidade e desse fascínio, a nossa autora, Mallory, decide pesquisar a fundo a história de vida da Millicent e o que aconteceu com ela, o que estava acontecendo com ela naquela época em que ela produziu essas coisas, o que mais que ela produziu, o que mais que ela participou, como era a história de vida dela, de onde ela veio e até onde ela chegou. Então esse livro tem basicamente essa pegada de biografia e investigação. Isso basicamente serviria como um dos 5 motivos para essa leitura, né? Mas não, vamos entrar aqui em mais 5 motivos para você querer ler. O primeiro motivo para você ler esse livro é que a autora traz luz para questões misóginas do cenário, dos bastidores, né? De cenários como o mundo da criação de conteúdo, cinema, animações, Hollywood e todo esse cenário, né? Claro que isso se reflete em várias outras áreas, né? As mulheres enfrentam essa dificuldade, a misoginia, em qualquer área que é considerada um trabalho masculino. Então, assim, uma área predominada por homens vai apresentar barreiras, com certeza, para muitas mulheres. E nós temos aqui uma artista incrível, que é a Millicent, que enfrentou isso há cerca de quase 100 anos atrás, né? Num paralelo no que a Mallory enfrenta nos dias atuais, porque ela vai falar também das suas experiências como uma profissional na área de produção audiovisual, do cinema e tudo mais que ela participa, e o quanto isso não mudou, né? Não muito, pelo menos. Não o suficiente. Então ela vai relatar as situações que ela passou, ela vai acusar as coisas que são importantes de serem revistas, de serem criticadas e de serem repensadas e mudadas, e quantas coisas absurdas que acontecem, e vai fazer um paralelo à vida da Millicent Patrick, que enfrentou isso há tantos anos atrás. Trabalhos desvalorizados, competência questionada e créditos apagados são algumas das coisas que muitas dessas mulheres enfrentam, além de situações de abuso. Mas não pense que tudo no livro é esse clima super pesado. Um segundo fato, um segundo motivo para você ler essa obra é justamente a leveza, a fluidez e o bom humor da autora para contar todas essas histórias. Sejam as situações no passado que se referem a Millicent e sejam também as situações mais atuais, que é quando ela está buscando as informações sobre a vida dessa artista. O que é muito interessante, como eu disse, tem esse clima investigativo também, porque a Millicent Patrick foi uma vítima desse cenário misógino que apagou créditos, e então era muito difícil ela achar documentação, achar as coisas que comprovavam que a Millicent fez parte, que ela esteve ali estudando, esteve ali produzindo, esteve ali criando. Então isso é muito incrível, a gente acompanha tantas coisas que a Millicent realmente fez, quanto aquelas que não. Existe ali também um trabalho de investigativo que vai mostrar o que é verdadeiro e o que não era na história dela. Mas tudo isso com bastante fluidez e bom humor. Se você é fã, cresceu vendo filmes da Disney, animações da Disney, fica aí uma curiosidade muito legal que pode ser o nosso terceiro motivo para ler esse livro. A Millicent Patrick foi uma das animadoras, uma das primeiras animadoras mulheres na Disney. Lá nos anos 40, ela inclusive participou da produção do filme Fantasia. E bora pro nosso quarto motivo? Falando em produção, animação que a Millicent participou, né? E de ser uma das primeiras mulheres e o que isso implica, né? De fato, quem eram essas primeiras mulheres e como foi que elas se inseriram nesse mercado. Isso tudo é uma discussão muito interessante, é um tema bem bacana que o livro apresenta. Mas nós temos também um outro motivo, que se você é fã de animações, a autora traz aqui informações bem bacanas sobre esse processo criativo. Maquiagens artísticas, efeitos
efeitos práticos, CGI e todo esse processo, quando eles foram criados, como eles eram utilizados, como que eles conversam melhor hoje em dia, como que tudo isso é utilizado, incluindo os primeiros anos da Disney, como que as animações eram feitas. E isso eu falo pra vocês em detalhes mesmo. Ela vai falar em detalhes as áreas, como que eram divididos os trabalhos, quem era responsável pelo quê, como que isso era produzido, onde que a Disney encontrava os profissionais para trabalhar naquelas áreas. Então assim, tipo, é muita informação bacana que você vai encontrar nesse livro. O quinto e último motivo que eu posso dizer pra vocês é que a Millicent Patrick foi uma artista que, apesar dela ter sido descreditada, isso é uma palavra, gente, tirar os créditos de alguém, descreditada? Não sou boa de português. Mas apesar disso, ela ainda assim surtiu muita influência sobre algumas pessoas, sobre a área, o mercado em que ela trabalhava, pelo seu trabalho apresentado na época. Mesmo que ela não tivesse tido créditos, os devidos créditos, ainda assim o trabalho dela impactou a arte, o cenário em que ela estava inserido. E principalmente a influência que ela tem sobre a autora desse livro, que é a Mallory. E isso é muito interessante de acompanhar, porque a gente vai ver também o crescimento da Mallory, a trajetória de vida dela, como que a Millicent influenciou e fascinou ela, como que a história de vida da Millicent Patrick, as experiências dela e até mesmo as dificuldades que ela enfrentou marcaram essa autora. Eu acho que esse livro acaba se tornando uma jornada de conhecimento sobre uma outra pessoa, né, uma terceira pessoa, e também sobre si próprio, porque você vai refletir muitas coisas conforme você for lendo. É um livro que faz esse questionamento sobre a sociedade que estamos inseridos e como que a gente se comporta, como que a gente reage ao que acontece ao nosso redor, então como que isso toca a gente de alguma forma. Então eu diria que o último fato é que essa história realmente é algo que pode ser muito íntimo para você, de reflexão e de busca de conhecimento também. E no mais, eu poderia dizer que a edição tá belíssima, a Darkside como sempre entrega tudo muito bem feito pra gente, tudo muito caprichado, uma edição cheia de imagens também que ajuda a gente a entrar na história e enfim, não precisar ir correndo pro Google para poder saber do que se trata, né? Isso é bem legal, bem bacana, mas com certeza depois de terminar essa leitura, ou até mesmo antes de concluir essa leitura, você vai querer pesquisar sobre o Monstro da Lagoa Negra. Eu conheço por alto o Monstro da Lagoa, eu acho que é um personagem tão marcante, principalmente do terror, assim, de monstros, né, criados no cinema, que é uma imagem que eu já conhecia, mas é um filme que eu ainda não assisti e pretendo muito assistir agora justamente por causa desse livro. Eu acho que além disso, existe uma conversa, um assunto, um destrinchamento ali, sabe, da área de produção cinematográfica, principalmente no terror, maquiagem artística, tudo isso me fascina muito. Veja bem, o Lar da Agatha é muito inspirado nessas coisas e eu amo me transformar em criaturas, monstros, seja o que for, para poder fazer a minha arte. Então, um livro como esse ia me causar muita curiosidade sobre várias coisas. E descobrir mais sobre esse processo, sobre origens e várias coisas são citadas aqui que vai te fazer conectar histórias, personagens, artistas. Você vai ficar, caramba, fulano realmente foi quem iniciou fazendo tal coisa, esse daqui teve tal ideia, a produção de não sei quem, esse cineasta. Então você vai pegar todo esse universo de produção de monstros no cinema e vai se esbaldar. Eu fiquei muito fascinado, eu achei muito interessante, eu tô muito grato a Darkside por ter mandado um exemplar pra mim. Eu espero que você tenha ficado curioso, curiosa para poder ler e descobrir também todas as informações incríveis que esse livro contém. No mais é isso, eu espero que você busque um exemplar para você. Se você vier a ler esse livro em algum momento, comenta comigo o que você achou. Se você já leu, comenta aí abaixo também. Muito obrigado por assistir até aqui, um beijo e até a próxima.